Encarar a responsabilidade é coisa de gente que quer viver bem. Não há como buscar qualidade de vida, saúde mental, sem a coragem de enfrentar questões que nos colocam diante do espelho. Eu já citei inúmeras vezes uma questão sugerida pelo Freud, uma pergunta, que nos coloca na cena, quando não tem como fugir. A gente está ali com o protagonista da própria vida, e a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É dessas perguntas que nos colocam para pensar. Por quê? Porque nós temos queixas, nós temos reclamações, e se você quiser, você vai encontrar culpados por um monte de coisa ao redor da tua vida, e vem o Freud e diz, ok, tem muitas variáveis aí que podem também ser responsáveis, ou na verdade corresponsáveis pela desordem da qual você está insatisfeito, insatisfeita, mas nessa bagunça aí que você está se queixando, você já parou para pensar qual é a tua responsabilidade? Qual é o teu papel? Qual é a tua parte, a tua fatia? Quais são as coisas que você tem que se mexer para colocar essas coisas nos seus devidos lugares, ou para melhorar, ou para conseguir melhorar a qualidade de vida? A dificuldade de encarar algumas perguntas pode estar no fato de que nós crescemos numa cultura que não entende o erro como processo de desenvolvimento. O erro está sempre sob o signo da culpa e da vergonha, como se fosse possível a gente não errar. Então, quando fala sobre qual foi o teu erro, qual é a tua responsabilidade, a gente não quer mexer muito nisso, porque o erro está sempre sob o signo da culpa. Eu penso o contrário, que assumir erros faz parte de uma etapa do nosso caminho de vida que nos leva à integridade. Então lembre o seguinte, não há como melhorar a qualidade de vida sem você visitar suas próprias sombras. Não há como viver boas mudanças sem autocrítica e sem autoestima. E aqui eu quero ressaltar, deixar pontuado para você uma questão que eu considero super importante no assunto de autoestima e autocrítica. Eu vou organizar para você da seguinte maneira. Autocrítica sem autoestima pode te levar à autocondenação. Já a autoestima sem autocrítica pode te levar à arrogância. Agora, as duas de mãos dadas podem levar você à superação de um modelo de vida que já caiu no esgotamento. Então, explicando, se você só tiver autocrítica o tempo todo, você vai se condenar, você não vai conseguir ver suas virtudes, você não vai conseguir ver as coisas boas que você faz, você não vai conseguir elaborar suas qualidades, porque todos nós temos virtudes, qualidades e fazemos coisas bonitas. Então eu não posso ficar só na autocrítica. Agora, eu também não posso ficar só na autoestima, porque de repente eu vou começar a me achar demais, vou começar a ficar arrogante. Então eu preciso das duas, eu me critico, mas eu também me valorizo, mas eu também olho para as minhas sombras, eu cuido dos meus defeitos, mas eu também potencializo as minhas virtudes. É uma valsa, é uma dança, e a gente precisa aprender a fazer essa dança, porque, repito, ela pode nos levar a superar o modelo de vida que nós estamos vivendo e que pode ser que ele já tenha se esgotado. Então eu repito que o problema é que a gente tem medo de assumir erros por causa das demandas sociais que nos cercam. Consideramos muito mais importante manter a aparência do que ser feliz, do que ter sentido. Em outras palavras, é melhor vender uma imagem para os outros do que viver uma realidade, do que viver um sentimento bom para nós mesmos. Uma loucura, né? Mas lembre que felicidade só é possível quando há honestidade pessoal. A felicidade não acontece quando eu fico vivendo para os outros, quando eu fico fingindo questões por questões de demandas sociais. Não, a felicidade acontece quando existe essa honestidade pessoal de eu perguntar o que eu quero, quais são os meus propósitos e o que eu estou fazendo para viver esses propósitos, para viver o que eu quero. Então nós precisamos assumir sim que nós temos hábitos que são nocivos e às vezes muito nocivos para nós mesmos. Eu preciso assumir que eu tenho posturas que são inadequadas, que eu tenho comportamentos absurdos, e todos nós temos, mas como é difícil assumir. Porém, é assumindo e admitindo que nasce a possibilidade de transformação, que nasce a possibilidade de cura. E tome muito cuidado, porque existe sim a possibilidade de você entrar no caminho da sublimação,
apaziguando mediocridades, apaziguando posturas que são extremamente complicadas, repito, nocivas tanto para você como para os outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no caminho da sublimação, nem no caminho da negação, de ficar sempre achando que está tudo bem, sempre jogando para amanhã vai dar tudo certo, um dia vai dar tudo certo. Não, um dia não vai dar tudo certo se eu não tomar novas decisões, se eu não assumir novas posturas. Eu não posso ficar jogando as coisas para o alto. Ou seja, voltando à pergunta do Freud, a questão do Freud, eu posso estar reclamando de uma série de questões ao meu redor. E elas podem, de fato, complicar a vida, mas eu não posso fechar os olhos para as minhas questões. Eu não posso fechar os olhos para as minhas posturas. Eu não posso negar os meus comportamentos e a maneira como eu estou vivendo. Então, a negação, repito, ela pode ser tentadora, né? Ela é tentadora, a gente negar as nossas coisas e a gente arranja um culpado ali, outro ali, toca a vida como se nada tivesse acontecendo. Não, essa questão de viver como se nada tivesse acontecendo pode até durar um tempo, mas uma hora o negócio estoura na nossa cara. Eu gosto desses provérbios de sabedoria popular, então muita gente me manda, e um dia uma pessoa me mandou, era até uma frase grafitada no muro aí das cidades e estava escrito assim: cuidado para não tropeçar em tudo o que finges não sentir. E é muito isso, né? Você pega essa frase com a pergunta do Freud, a gente tem responsabilidades, a gente sabe que tem coisas que estão totalmente dentro do nosso campo de ação, que precisam de uma atitude nossa, e a gente vai deixando para lá, a gente é o famoso depois eu vejo, e cuidado para você não tropeçar naquilo que você está fingindo não sentir, porque o fato de eu fingir que não existe não quer dizer que não existe. Significa que eu estou simplesmente colocando o problema de lado. E problema negado é problema adubado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas a gente faz o famoso deixar para lá, depois eu vejo, depois eu mexo, e depois a coisa se tornou muito maior. Não olhe para as suas questões, tente eleger prioridades, as coisas que são mais gritantes, as coisas que são mais urgentes, comece a trabalhar com elas, mesmo que seja de pouco em pouco. Não caia na obsessão de organizar a tua vida toda, porque isso não existe, mas também não caia no outro extremo, que é deixar tudo para lá. Não, vamos trabalhando, vamos ficando com a consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor, vamos tentar, claro, que se for possível consertar, arrumar, organizar, vamos fazê-lo, mas sem cair na negação, porque aquilo que eu nego hoje, amanhã vai aparecer de uma maneira maior ainda.